Olá, aqui é a Mel da Dança de Plutão. Hoje eu vou trazer o horóscopo da semana, do dia 26 de julho ao dia 30 de julho. Os movimentos mais importantes, as mudanças de planetas nos signos, principalmente as luas que a gente vai ter nessa semana. Importante da gente lembrar que o horóscopo é uma leitura geral para todas as pessoas e todo mundo pode sentir em maior ou menor grau o que a gente vai ter naquela semana. Então você pode estar mais conectado com seus próprios trânsitos pessoais, com os próprios processos, e às vezes você está mais conectado com os processos gerais, pensando também que a gente não é só nosso interno, a gente também é muito movido pelo externo e vice-versa. Então eu vou começar falando que essa segunda agora a gente começou o dia já com a lua em peixes, mas a gente vem de uma lua cheia aquariana que foi muito forte, que pode ter... Bom, você tem que olhar onde você tem aquário na sua casa, né? Qual casa você tem aquário no seu mapa, e perceber se esses últimos 3 dias, 2, 3 dias, você teve alguma força, alguma intensidade naquela área, no sentido de libertação, principalmente um empoderamento, vamos dizer assim. Foi uma questão muito mais racionalizada que a gente passou. Então, uma percepção racional que a gente estava preso a algumas opressões ou algumas questões sociais que de fato não importam tanto, que não são da nossa escolha principalmente, e que esses 3 dias meio que rolou uma pequena revolução interna, dando até mais sentido para algumas coisas, cortando algumas coisas que também já passaram da data de validade. Então a gente vem de um transbordamento, né? Toda lua cheia é um transbordamento emocional, para uma lua cheia pisciana, para uma lua cheia que está entrando na fase minguante em peixes, né? Então é uma segunda que pode ser até um pouco mais devagar, um pouco muito emotiva, porque essa lua está bem colada de Júpiter, e Júpiter expande tudo que ele toca, né? Aumenta tudo que ele toca. Então pode ser uma segunda muito sensível, muito conectada, né, ou sensível com a arte, com a espiritualidade, com a psique. Até quem faz terapia, essa segunda é muito especial, até por ter quase que uma bênção, né, assim, esse Júpiter tocando, ou essa lua passeando do lado de Júpiter, né, é quase que uma bênção mesmo, assim. Por mais que essa terapia hoje possa ser mais profunda, né? Ou a gente capte mais coisas do nosso redor. Mas a gente tem que olhar também, um pouquinho de cuidado. Às vezes que a gente se faz um pouco de vítima da situação, ou que a gente aumenta muito a situação, e a gente tem um tanto de consciência do valor que ela tem, ou do peso que ela tem real, mas hoje a gente se deixa extrapolar. Tem pessoas que podem sentir até um pouco mais de sono, porque como a gente está terminando, né, essa volta da Lua, a gente está passando nesse último signo, para depois voltar, né, para Áries, poxa, uma canseira, né, passar pelos 12 signos. Então pode sim dar um pouco de sono. E pensar em se conectar com essas coisas que tenham a ver com criatividade, com espiritualidade, que não lembrem tanto da secura. O céu essa semana e essas próximas semanas vai estar muito seco, muito pragmático, muito olhando a realidade de uma maneira muito crua. Então, desde já falo para a gente cuidar das nossas águas internas, para a gente dançar, para a gente movimentar, né? Fazer exercício físico, para a gente meditar também, para a gente regar nossas plantas, tudo que te conectar com a água, porque ela já está escassa no céu, né? Na terça, a gente tem um movimento importante, que é Mercúrio entrando em Leão. Então, Mercúrio sendo esse planeta da nossa percepção racional, de como a gente compreende o mundo de uma maneira muito mais pragmática,
fazendo a ponte entre as coisas, né? Entre as pessoas, entre os conhecimentos. Mercúrio seria Hermes na mitologia grega. Então ele era o deus que fazia a ponte entre os deuses e os homens, mas entre os deuses, entre eles também, né? Avisando as coisas. E entrando em Leão, ele fica com essa força ou essa segurança que o Leão tem, né? Principalmente da própria identidade. Então a gente está com essas 3, 4 semanas mais ou menos de uma segurança mais presente nas nossas falas, no que a gente quer pra gente. Leão também é um signo que traz uma certa secura, então a gente é menos receptivo ao pensamento do outro, ao que o outro pensa do mundo, e por Leão ser um signo fixo, ele tem uma certa teimosia. Todo signo fixo, todo signo que é o ápice da estação, da estação inverno, verão e tudo mais, todos eles têm uma certa rigidez ou um certo controle com as próprias ideias. E pode ter até uma verborragia egocêntrica, assim, sabe? Uma autorreferência muito grande, como se o outro não bastasse, o outro não fosse suficiente, o outro não fosse tão bom quanto o meu. Então, que a gente pense muito mais na nossa segurança para ir atrás das nossas coisas, principalmente no que a gente acha que é bom pra gente, e deixar o outro fazer o dele também. Tá tudo certo, né? Na quarta, a gente tem um outro movimento importante, que Júpiter volta para Aquário, ele está retrógrado, ele volta para Aquário, ele estava até então retrógrado em Peixes, e então a gente olha de novo onde a gente tem Aquário no nosso mapa, porque ele vai ficar ali até novembro, mais ou menos, até o final do ano, né? E todos aqueles assuntos que podem não ter sido resolvidos há um tempo atrás, né? Até o começo desse ano, na verdade, pode dizer que eles retomem força ou que eles voltem à tona mesmo na mesa, assim, né? Então você tem que ver qual área que você tem Aquário no mapa, porque Júpiter vai dar principalmente ponto de consciência. Ele é um ponto de consciência muito forte no mapa. É um ponto de bênçãos, é um ponto de fluência que muitas vezes a gente gasta, porque a gente pode até ter consciência que a gente tem uma facilidade naquela área ou exercendo aquela energia, mas por justamente a gente achar que é muito fácil e a gente estar numa sociedade que adora um desafio e adora uma coisa assim, tem que ser no grito, na porrada, a gente tende a deixar de lado. E não, olha com cuidado, olha com carinho onde você tem Júpiter no seu mapa, onde está Aquário no seu mapa, porque ali a gente vai ter principalmente esse foco para resolver aquelas coisas, ou para tentar expandir de uma maneira um pouco mais equilibrada, ou mais consciente, ou com mais estrutura, ou pelo menos com fé. Ter fé que aquilo lá vai expandir, ter fé que aquilo lá vai ser abundante, ter fé que aquilo vai ser bom, e principalmente bom para a sociedade, porque Júpiter está em Aquário, que vai pensar no coletivo, que vai pensar no bem-estar social. Não é só no nosso, mas a gente pode pensar a partir do nosso no bem-estar coletivo. E na quinta, Marte vai entrar em Virgem. Marte é esse deus da guerra, né? Esse planeta que fala do tesão, da vontade de ir atrás das coisas, da vontade de conquistar, do desejo, daquilo que nos move, né? Nos faz, né? O desejo é aquela coisa que nos tira do ponto que a gente está para ir para um outro. E em Virgem, ele vai ser um tanto mais metódico, um tanto mais crítico, um tanto mais. Até pensando na utilidade, pensando muito assim: por que eu vou atrás daquilo? Aquilo vai ser útil para mim? O que eu estou desejando para mim é bom? É bom para mim? É bom para os outros? Se é bom para mim e é bom para os outros, qual a forma mais eficaz e eficiente? Não são a mesma coisa. Mas se eu não posso ser eficiente, como eu consigo ser eficaz indo atrás disso? E se realmente no final eu consigo aquilo, como que eu posso aprimorar?
porque Virgem é tanto pensar a utilidade das coisas quanto o aprimoramento delas. Então a gente vai ter alguns meses desse Marte em Virgem, ele acompanha Vênus, ela anda um pouco mais rápido, então, e ela já está em Virgem há alguns dias, ele está acompanhando, então a gente tem esses dois planetas, Vênus e Marte em Virgem, tanto o desejo quanto a atração, a ação e a recepção, num signo muito do filtro, né? Ele também é regido por Mercúrio, Mercúrio tem Leão, então, ao mesmo tempo que a gente vai estar muito querendo fazer as nossas coisas acontecerem e pensando muito na gente, nas nossas vontades, a forma de fazer isso, a forma de pensar isso, a forma de buscar o bem-estar, buscar esses desejos, vai estar um pouco mais metódica, um pouco mais pisando em ovos, um pouco mais estratégica mesmo, né? Mesmo que estratégia tenha mais a ver com Capricórnio, Virgem também vai olhar um pouco, né, para onde ela está olhando, como que ela vai caminhar, assim, né? Não é um signo de fogo que vai caminhar loucamente desesperado, gastando energia. Não é um signo de água que vai se deixar levar pelas situações e não é um signo de ar que vai ter uma ideia, mas assim, custa a trazer para a matéria, né? Então, ela vai caminhar como ela entende que é o certo, que é o correto, que é o útil, que faz sentido. E na sexta, a gente termina com uma lua em touro, a lua já vai estar minguante, quer dizer, a gente entra no quarto minguante no sábado, mas ela já está assim caminhando para estar minguante, e com uma oposição exata de Saturno-Sol, Mercúrio, né, tá bem do ladinho do Sol. Então, essa oposição, ela atinge a nossa vitalidade, né, no nosso corpo, a gente pode estar com muita intenção em algum lugar, mas a gente se sente limitado por outro. Ou a gente pode não ter muita vontade de fazer nada, porque a lua em touro já dá uma certa leseira, uma certa preguiça, um certo sono, né? A vontade de sair da cama numa sexta-feira, depois de uma semana que pode ser atribulada energeticamente e tal. Então, tudo bem começar a sexta, né, dentro do possível, mais devagar, se atentando mais a curtir cada coisa em si, né, tipo, cada fazer em si, não se atentar tanto ao objetivo, mas ao caminho que você traça, né? E touro, ele dilata o tempo, touro, ele tem processos mais lentos mesmo, e porque você precisa curtir a matéria também. Você precisa dar esse espaço do prazer para a matéria. Então, a gente começa essa semana talvez muito conectados e muito aflorados e até chorões, porque a lua em peixes também dá uma sensibilidade que traz o choro, que traz a emotividade, para terminar a semana talvez bem exaustos e bem querendo ficar um pouco mais tranquilos, assim, querendo também poder curtir os processos, né? Não só pensar tanto no objetivo muito desenfreado, até porque vai estar tudo muito seco, vai estar tudo muito chapado, muito concreto. Então a gente vai pensar um pouco em como dar cor, em como tentar passar um óleo nas articulações para que as engrenagens fluam um pouquinho mais tranquilamente. É isso, espero que vocês gostem. Curta o vídeo, começa a seguir, curte também o Instagram lá, Dança de Plutão também, as postagens vão inscrito para lá, compartilha com as amigas